Salmo 32. É um salmo conhecido e um salmo que nós, lendo ele e prestando atenção, nós já entendemos um bom pouco do que esse salmista escreveu nesse salmo. O Salmo 32, ele começa dizendo assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e destilo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, e dizia: eu confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará-te em tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me persevera da angústia, e tu me cinges de alegre canto, e livra-me de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei ao caminho que deves de seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cujo a boca precisa de cabresto ou freio, para que se não atirem a ti. Os ímpios têm muitas dores. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, justos, e cantai alegres. Como disse, é um salmo que queria apenas nós pensar um pouquinho neste salmo. E nós poderíamos dividir ele em 2 ou 3 partes do que esse salmista estava sentindo naquele instante. Ele começa a convidar o povo de Deus e dizer que é bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que ele estava convidando? Eu estava dizendo ao povo que é bem-aventurado aquele cujo a transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Porque ele estava experimentando a alegria de um perdão. Ele estava experimentando a alegria do perdão que ele tinha alcançado de Deus. Nós vemos que ele confessa que ele estava em pecado e todo dia as mãos de Deus pesavam sobre ele e o humor, a alegria dele tinha virado em sequidão e tinha chegado ao fim. E por isso ele agora diz assim: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é encoberto. Ele tinha experimentado o perdão de Deus e ele estava feliz por ter alcançado isso. Daí ele diz: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo o espírito não há engano. Irmãos, nós vemos esse conselho desse salmista e quando nós começamos a trazer para dentro de nós o conselho dele, nós vemos que é maravilhoso mesmo quando nós podemos sentir essas coisas na minha vida ou na nossa vida. Quando nós podemos sentir que, sim, nós fomos pecadores, mas bem-aventurado agora porque os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados foram cobertos. Agora podemos dizer, somos bem-aventurados porque em nosso espírito não há condenação, não há dolo, porque o nosso Deus nos livrou dessas coisas e nos perdoou. Por isso é maravilhoso demais quando nós trazemos para nós essas coisas. Bem-aventurado o homem a quem
o Senhor não imputa maldade. Oh, glória! E cujo espírito não há engano. Feliz do homem quando ele pode viver assim. E ter essa certeza dentro de si que no seu interior não tem maldade. E dentro do seu espírito não há mais engano. Aí é o crescimento que nós falamos primeiro, o crescimento sadio, porque ele sente que de Deus ele tem alcançado essas coisas. E daí ele diz, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido dia e noite. Porque de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e estilo. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, aí nós vemos, então, a alegria do salmista, porque ele tinha confessado o seu pecado ao Senhor e ele tinha alcançado o perdão. Ele diz que primeiro ele estava sofrendo, primeiro ele estava tendo problema. Por que ele estava tendo problema? Porque ele estava escondendo o pecado. Como pode um cristão ter alegria no seu coração se ele está escondendo o pecado? Não tem como. Não tem como. Por isso ele diz, a tua mão pesava sobre mim todo dia, era dia e noite. Talvez aquela acusação do próprio Satanás, dizendo, você pecou, agora você é meu. Você deixou do Senhor, você abandonou. Só que talvez Satanás não sabia que ele estava lutando com um homem que tinha o coração segundo a Deus, que era Davi. E Davi conhecia muito bem a Deus. Davi sabia que para onde ele fosse sem Deus, ele nunca encontraria paz. Aonde ele andasse, ele podia procurar, aonde ele procurasse, ele não encontrava paz. Davi só sabia que ele, procurando a Deus e confessando o pecado dele, ele encontraria novamente a paz do Senhor. Ele podia viver na graça de Deus novamente. Por isso, Deus o provou, Deus deixou, ele disse, envelheceram os meus ossos, estavam chegando ao fim. Ele diz, mas eu confessei o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Ele disse, estava acabando o meu humor, essas coisas estavam acabando. Ele disse, mas eu confessei ao Senhor a minha maldade. E o Senhor ouviu a sua confissão. E ele voltou ao estado primeiro, na alegria do Senhor. Bem-aventurado aquele que os pecados são cobertos. Muitas vezes nós caímos e não levantamos porque nós não queremos confessar o nosso pecado. Nós caímos e ficamos frustrados muitas e muitas vezes, ou às vezes até muito tempo, porque nós não queremos confessar o nosso pecado. Eu queria dizer nessa noite a cada um de vocês, não conheço e não sei o que se passa com cada um de nós, apenas sei o que se passa comigo. Mas Deus estaria dizendo para cada um de nós, se temos errado em alguma coisa, se você confessar o teu pecado, se você confessar a tua transgressão, não encobrir o teu pecado, eu perdoarei o teu pecado. Eu te limparei novamente. Eu te ponharei de pé novamente. Saia do teu estado de caído. Confesse o teu pecado. É isso que Davi tinha experimentado. Essa bênção que Davi tinha experimentado no seu confessar ao Senhor. E por isso ele estava feliz e alegre. E ele disse, o Senhor ponha em meus lábios um novo cântico, novo louvor, uma nova alegria. Aquele homem que estava abatido, estava caído, estava sofrendo, agora ele experimentava Deus de novo, porque ele confessou o seu pecado e a sua transgressão. É isso que nós precisamos fazer. Eu sempre falo, ninguém é livre de um dia cair, não cair querendo, porque quando nós queremos cair,
aí fica pouco recurso para nós. Mas, às vezes, como digo, de um acidente nós caímos, não encubra o teu pecado. Confesse ao Senhor, creia nele, e ele é o nosso Deus, o nosso Pai. E qual é o pai que não perdoa seu filho? Quando eu falo nisso, eu me lembro quando Jesus fala aos seus discípulos e o seu povo ao redor, quando ele fala do juiz iníquo. Ele diz, Jesus, que havia naquela terra um juiz iníquo, não temia a Deus e nem os homens, mas havia ali uma viúva que o molestava todo dia e dizia para o juiz, julga a minha causa. Talvez quando que o juiz saía, vamos dizer, da casa ou em qualquer lugar, e a mulher botava os olhos nela e nele dizia assim, ó Senhor, julgue a minha causa. E ia repetindo, até Jesus diz assim, escuta o que disse aquele juiz iníquo. Ele disse, olha, todo dia esta mulher me demonstra e vou julgar a sua causa para que ela deixe de me importunar. Daí ele diz, não fará Deus justiça aos seus filhos que o pedem dia e noite? Foi o que Davi experimentou. Ele tinha caído no pecado. Mas ele chegou ao Senhor, confessou o pecado, e Deus o perdoou, e ele voltou a louvar e buscar a Deus. Então, como disse, nós temos a oportunidade diante de Deus de buscar ao Senhor e alcançar perdão de nossos pecados quando erramos. Daí ele diz assim no verso 7, tu és o lugar em que me escondo. Tu és o lugar em que eu me escondo. Com maravilha é quando nós podemos também dizer a mesma coisa de Davi. Senhor, tu és o lugar aonde eu me escondo. Oh, glória! Oh, glória! Senhor, tu é o lugar que eu me escondo. Quando a tempestade vem, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, Senhor, tu és o lugar aonde eu me escondo. Eu encontro abrigo ali. Quem poderá me achar quando eu posso me esconder no Senhor? Quando o Senhor é o meu refúgio. Quando Jesus disse uma vez aos seus discípulos, porque um monte de discípulos tinham se retirado, abandonado Jesus, ele disse aos seus discípulos, vocês querem ir também? O caminho está aberto. Podem ir. E eles disseram, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida. Senhor, para quem iremos? Senhor, para onde vamos? Senhor, para onde se escondemos das suas mãos? Ô Senhor, para onde iremos para ser libertos do pecado e do mundo fora de ti? Só tu tens a palavra da vida. Tu és o lugar em que eu me escondo. Oh, glória! Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter sempre isso conosco. O nosso lugar de refúgio, o nosso lugar de se esconder é o Senhor. Tu me persevera da angústia, tu me cinges de alegre canto e livra de livramento. Então veja, tudo isso era o que Davi tinha provado com o Senhor. Tu és o lugar onde eu me escondo. Tu me persevera da angústia. Agora a angústia não tem mais lugar no meu coração. Tu me cinge de alegre canto e livramentos. Tudo isso ele tinha encontrado no Senhor. Isso é maravilhoso. E daí ele já fala 2 versículos aí, que é como Deus falando a ele. Ele diz assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. Aleluia. Isso aí ele está falando como fosse Deus. Ele diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei
os caminhos que deves seguir e guiar-te-ei com os meus olhos. Como é bom quando nós também sabemos e temos essa certeza dentro de nós que Deus está nos guiando. Que o olhar de Deus está sempre nos guiando, nos orientando o caminho que devemos andar. Eu me alegro muito porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, que quando nós estamos andando, muitas vezes nós sentimos uma voz que diz a nós, este não é o caminho que você está andando, volte para cá que este é o caminho. Muitas vezes tenho sentido isso do Espírito, me dizendo, toma cuidado porque teus pés estão resvalando, porque Deus está nos guiando com o seu olhar e Ele percebe as coisas antes que nós. Ele sabe nós antes que nós caímos e Ele nos adverte. Mas muitas vezes nós endurecemos nosso coração, como vimos no próprio louvor, e queremos andar na nossa teimosia. E depois, não quero dizer que perdemos a salvação, não, porque às vezes nós pagamos um preço caríssimo, porque não confessamos o nosso pecado. Ou o pastor não pode saber, ou a igreja não pode saber o que aconteceu comigo. Ele leva, talvez por anos, aquele pecado. Eu não vou fazer nome, mas conheço uma história de um irmão que casou e no dia do casamento aconteceu alguma coisa entre ele e a noiva. Depois de velho, ele se converteu. Depois de velho. Quando eu conheci ele, ele estava mais ou menos com 60 e poucos anos de idade, hoje ele já faleceu. E aquele pecado continuou o tempo inteiro prejudicando este casal. A vida inteira prejudicando este casal. Porque ele não conhecia Deus. Não tinha quem a chegar. E um dia ele chegou diante de um pastor e confessou o que tinha no seu coração. E esse pastor pôde dar uma dica para ele. E aquele pecado sumiu da sua vida. Porque ele não tinha para quem confessar. E muitas vezes nós temos para quem confessar, que sabemos que é Deus, ou até ao nosso pastor, para ele poder ajudar-nos a orar, mas nós não confessamos, nós escondemos, nós lutamos, para que ninguém saiba. Mas Deus sabe. Se o pastor não sabe, a igreja não sabe, Deus sabe. Deus sabe. Eu não tenho que prestar conta para o Isaías, ou o pastor que for, ou o reverendo que for, dos meus pecados. Você tem que prestar conta a Deus. Então, se nós não sabemos isso, saiba, não adianta esconder. Confesse teu pecado e a paz volta. O silêncio volta, o amor volta, a alegria volta, o louvor volta, a oração volta, o glória a Deus volta. Mas enquanto não confessamos o nosso pecado, a sequidão vai tomando conta. A sequidão vai trabalhando dia por dia. E quando é no fim, como diz ele, não tinha mais alegria. A minha vida estava chegando ao fim. Que Deus possa nos abençoar. Eu creio que alguma coisa Deus tenta tratar com cada um de nós. Daí ele diz, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto ou freio, para que se não atirem a ti. Esse conselho de Davi é maravilhoso demais. Eu não sei onde ele foi buscar uma sabedoria tão grande, porque se não seja, ele estava abrindo a boca e estaria dizendo assim, não sejam ignorantes, não sejam pessoas assim como o cavalo, ou não sejam assim como a mula que não tem entendimento. Nós sabemos que os animais não têm um entendimento. Eles precisam de um cabresto, ou elas precisam de um freio, para que elas te obedeçam. Senão, elas não te obedecem. Ou elas se atiram até em cima de você, mas você com isso consegue dominar. Ele diz, não sejam vocês assim. Não sejam vocês humanos, não sejam vocês homens
que conhecem a verdade, não sejam vocês, a qual Deus abriu o vosso entendimento, que precisem de freio ou de cabresto para poder seguir. Nós somos livres, nós cantamos muitas vezes, e cada vez que nós louvamos a Deus com aquele louvor, eu me alegro muito, porque nós somos livres. Livre para te adorar, livre para te amar, livre para te seguir, livre para fazer a tua vontade. Ninguém é forçado, somos livres para obedecer. Isso é muito maravilhoso demais quando nós pensamos nessas coisas. Deus quer um povo livre. Deus não quer um povo obrigado, nem forçado, mas livre. Quando eu sou livre para amar, quando ele é de livre vontade, então essas outras coisas não têm lugar no meu coração. Daí ele diz assim, os ímpios não são assim. Os ímpios não são livres. Os ímpios são escravos. Os ímpios não são livres, os ímpios são escravos do pecado. E nós somos livres. Nós somos livres porque somos livres do pecado. Não somos obrigados a adorar a Deus, mas fizemos de boa mente e boa vontade. Agora o pecador, ele peca obrigado. Ele diz, os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, misericórdia o cerca. Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor é cercado de misericórdia. Amém. Vamos confiar no Senhor? Vamos confiar cada dia mais no Senhor, porque então as suas misericórdias nos cercam. Vamos confiar no Senhor, porque podemos estar aonde nós estiver, estamos rodeados com a sua misericórdia. Vamos deixar o Senhor crescer em nós? Vamos deixar o Senhor tomar conta de nós? Vamos tentar lutar a voltar a ser cristão de novo? Vamos deixar de dar ouvido às coisas que estamos vivendo e vendo passar nesse mundo, até nas nossas igrejas co-irmãs? Vamos tirar os nossos olhos dessas coisas, vamos olhar diretamente para o Senhor e dizer, eu sei que eu tenho que dar conta de mim mesmo diante do Senhor. E Deus nos cerca com suas misericórdias e nos abençoa. Não fará Deus justiça aos seus que os clamam dia e noite, disse Jesus. Que maravilhoso é nós saber que nós louvamos e amamos um Deus assim. Um Deus que está atento, está nos guiando e sabe tudo de nós. Diz, os ímpios não são assim. Os ímpios são que nem o cavalo, a mula, e são escravos do pecado, e nós somos livres. Daí ele diz assim, novamente, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, e cantai alegremente. Deixa essa alegria tomar conta de você. Não deixa a tristeza te abater, não deixa essas coisas te abater. Como disse, ainda que eu errei, mas se eu confessei os meus pecados ao Senhor, Ele me alegra com um novo cântico. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Cantai todos vós que sois retos de coração. Que Deus seja louvado e que essa palavra possa ser uma advertência para cada um de nós. Senhor, Tu és o meu descanso. Davi tinha passado um tempo sem esse descanso. Davi tinha pecado, Davi tinha errado e ele passou a sofrer as consequências de um homem sem Deus. Mas ele conquistou novamente, porque ele diz, confessei-te os meus pecados e as minhas maldades. E agora ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, e cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração.
Amém? Vamos louvar ao Senhor, então, em todos os dias da nossa vida. Não importa se você tem uma voz de sereia ou a voz que você tem, mas louve o Senhor. É tão bom quando você está sozinho e está louvando ao Senhor. Parece que quando você está lá num lugar sozinho, parece tão distante, parece que não tem ninguém ao teu redor, e você começa a louvar o Senhor, parece que uma coisa invade o teu ser e a alegria da salvação, ela começa a aparecer contigo. O justo, louve ao Senhor para sempre, pela grande amor e as misericórdias que Ele tem com cada um de nós. Amém.